É o seguinte, vamos botar o hino do Vascão. É hora de falar do Vasco da Gama, Gigante. tem que subir o hino. É, mas tem coisa séria pra gente falar. Ué, não era a música francesa? Eu não tô de risadinha Hein? muito hoje, não. Não, na palavra não. Parou. Não, parou. Não, Alex. esse assunto não, é não sério. mais Eu isso. adoro essa música, inclusive eu comecei a escutar essa música em casa. Mas o Vasco... Gente, o que tá acontecendo, Pedro? Calma aí, cara. Pô, calma aí, Pedro. Vene, eu tenho uma característica... calma aí. Ai, eu tenho uma característica peculiar, mané. Eu gosto de ouvir música triste mesmo feliz. Calma aí. Eu também. Eu sou juro assim. pra você. Eu gosto de também ouvir sou música assim. triste mesmo eu estando feliz. Eu também sou assim, eu adoro. Não, tipo... Tem gente Olha, que tá no processo de autoconhecimento. e tá Traíra. pegada em signo. É. Deixa eu... Começou até a Ô, acreditar Bad Boys, em não vamos ciência. fazer o seguinte, daqui a pouco, por favor, ô Paquito, joga aí no Google o horóscopo do dia do Vene Aquário, que a gente vai fazer a leitura aqui da nossa Alexa, nossa confusa Alexa no horóscopo. Ó, ainda sem Payet, o Vasco segue se preparando para a partida contra o Atlético Mineiro. Na volta do VT, o Pedrosa vai atualizar a gente sobre a polêmica do local dessa partida e de São Januário também. Cadê? A chegada de Payet retomou a esperança cruz-maltina. O jogador já fez exames e tem previsão de ir ao CT do clube logo mais para ter o primeiro contato com os companheiros. O Vasco espera concluir a parte burocrática até sexta, mas a grande estreia ainda deve demorar um pouco. O time ainda não divulgou quando o jogador será apresentado, mas ele deve acompanhar o jogo contra o Atlético Mineiro e ter mais um encontro com os vascaínos. A ideia é que Payet seja regularizado antes do jogo contra o Palmeiras, no dia 25. Porém, o mais provável é que ele esteja só à disposição contra o Bahia em setembro. O atleta vai assinar contrato até julho de 2025. O Cruz Maltino espera que Payet seja uma solução para a ausência de um camisa 10. O Vasco segue a preparação para a partida contra o Galo e não terá o técnico Ramon Dias comandando a equipe, já que foi expulso no jogo contra o Bragantino. O auxiliar técnico Emiliano Dias deve substituir o treinador. Uma novidade é que o atacante Rossi pode ser relacionado para o duelo. A partida será importante para o Cruz Maltino, já que será em casa. No último jogo, o time melhorou em campo jogando fora. O Vasco está a 5 pontos de distância para o Bahia, primeiro time fora da zona, faltando 20 partidas para o fim do Brasileirão. Tentando se reformular o mais rápido possível, o Cruz Maltino espera que a disputa contra o Atlético seja o ponto de partida para engrenar de vez no campeonato. O time segue se preparando para tentar finalmente começar a respirar no Brasileirão. Lucas Pedrosa, esse jogo será no Maracanã. Onde será esse jogo, Lucas Pedrosa, contra o Atlético Mineiro? Não se sabe ainda, Fernanda. Mas ontem tava tudo Até legal pro ontem Maracanã. estava tudo certo. Aí saiu uma decisão onde a Justiça aqui do Rio, um desembargador, que inclusive descobriram que o desembargador era sócio ativo do Fluminense, ele dá uma decisão não favorável ao Vasco da Gama e tira o jogo do Maracanã. E aí depois esse mesmo desembargador, ele acaba cancelando o sócio depois que descobriram que ele é tricolor. Então, onde o Fluminense é uma parte interessada do processo, da ação, um tricolor que tinha sócio ativo acabou julgando a situação e indeferiu, no caso, a liminar que o Vasco tinha conseguido para jogar no Maracanã. Agora o Vasco entrou com mandado de segurança justamente por conta dessa situação e também entrou com agravo para poder conseguir jogar no Maracanã no domingo. O Vasco tem até amanhã, pelo Estatuto do Torcedor, até amanhã, 11 horas da manhã, para poder abrir a venda de ingressos. Então é uma decisão que teria que sair até amanhã, antes das 11 horas, porque são 48 horas antes da partida. Isso é Estatuto do Torcedor, Exato. precisa ser assim. Exato, para que ele possa abrir e comercializar a tempo de tudo acontecer conforme manda o Estatuto. Além disso, o Vasco também pediu para essa partida ser postergada para 6h30, justamente para caso essa situação não seja julgada antes das 11 horas, o Vasco tenha tempo de fazer tudo. E aí, essa situação do Maracanã, Fernanda, ela é uma situação. E a outra, qual é? Que eu acho um absurdo, tá? Que o Vasco deveria ter direito de jogar no Maracanã. Até porque quem estraga o gramado não é o Vasco. O gramado do Maracanã é um pasto o ano inteiro com Flamengo e Fluminense. Não é um jogo do Vasco que vai fazer o gramado ficar ruim, como alega, por exemplo, o Fluminense e muitas vezes o Flamengo também. A outra situação é a seguinte, Fernanda. A gente trouxe aqui desde a semana passada o absurdo que vem acontecendo com o São Januário. Só para lembrar para as pessoas, contra o Goiás, a torcida do Vasco realmente fez algo que não é aceitável e que foi punida por isso. Ficou um mês sem receber a sua torcida no estádio de São Januário. Ok, punição cumprida, como também, por exemplo, o Santos teve uma punição por ter acontecido algo parecido e lá na Vila Belmiro cumpriu sua punição e foi liberado.
O que acontece é o seguinte, a Procuradoria do STJD e também o Ministério Público da Justiça, eles continuam querendo colocar jogos sem público em São Januário. E um dos principais absurdos, na verdade, o maior absurdo disso é o argumento sobre o que acontece, sobre o porquê São Januário não está recebendo a torcida. Eu queria que colocasse aí no telão para a gente ler, para que as pessoas não achem que é o Pedrosa que está falando sobre o elitismo e o preconceito que está acontecendo com o São Januário. Essa é uma decisão que foi divulgada justamente, vou até pegar o nome aqui dele. Se você quiser, já ler. lendo as aspas aí, já pode lendo. Eu posso ler então? Pode, Foi lê o Marcelo Rubioli, magistrado do Juizado Especial do Torcedor e de Grandes Eventos. Ele disse o seguinte sobre a barreira do Vasco e o Vasco da Gama. Para contextualizar a total falta de condições de operações do local, partindo da área externa à interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado, o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio. Fernanda, isso aqui é uma asma de um completo... Eu não sei o que é pior aqui. Tá? Tem preconceito, tem elitismo, tem racismo, tem tudo nessa aspa que hoje é o argumento para que São Januário não receba a sua torcida. O que é um completo absurdo em várias vertentes. A gente pode lembrar, Fernando, o seguinte, há poucas semanas morreu uma menina de 23 anos no entorno do Allianz Parque na partida entre Flamengo e Palmeiras por conta de problemas de torcedores no portão do Allianz Parque. Há poucos meses, em abril, se eu não me engano, morreu um torcedor do Fluminense, vítima de um tiro, em um bar no reduto do Maracanã. Problema com torcida em Copacabana e dentro do Maracanã, no jogo do Fluminense na Libertadores. E eu poderia ficar aqui, Fernanda, claro, o dia inteiro falando sobre casos de episódios que acontecem ao redor e acontecem dentro do estádio. Mas sabe por quê que eles estão querendo proibir o Vasco, Fernanda? Porque é uma comunidade. E sim, eu vou ser muito sincero com vocês, ao redor do Maracanã tem uma comunidade chamada Mangueira. Ao redor do Newton Santos tem outras comunidades. O Rio inteiro é cercado de comunidades. O Brasil, em vários estados do Brasil, tem comunidades perto do estádio. E qual é o problema? E vocês só querem proibir a comunidade da Barreira do Vasco por elitismo, preconceito. Ele falar que ao redor dos estádios ficam torcedores embriagados é um completo desconhecimento do produto cultural que acontece no pré e no pós-jogo da Barreira do Vasco. Lá existem moradores que são sustentados pelo serviço de ambulante, pelos bares que ficam abertos, pelo comércio. São Januário mantém aquela área ali, Fernanda, tanto da comunidade do Tuiuti quanto da Barreira do Vasco, viva e que sustenta muita gente ali. Então o problema, para que as pessoas não achem assim, o Pedrosa é Vasco, por isso que ele está falando. Não é porque eu sou Vasco, não. É porque eu odeio injustiça. E o que estão fazendo lá é preconceito, elitismo, racismo e injustiça com a torcida do Vasco da Gama, com a Barreira do Vasco e um completo absurdo dessa decisão simplesmente ser baseada nesses argumentos ridículos e que não se colocam nem em Santos, nem em qualquer outro lugar do Brasil. Além disso tudo que você falou, a questão social e financeira do entorno, é um movimento cultural que acontece antes dos jogos em São Januário. Eu falo isso porque eu tenho um vascaíno em casa. Meu marido, quando tem jogo do Vasco em São Januário, ele sai de casa 6 horas antes. É o momento dele com o Vasco da Gama. Ele participa desse... Isso é um movimento cultural. Não é só um jogo de futebol. Tem também um jogo de futebol. Cadê a aspas do cara? Gente se embriagando. Como assim? Isso aqui é um absurdo. Pô, essa Ficam pessoa não lotadas de frequenta o entorno do torcedores Maracanã. se embriagando antes de entrar no estádio. De torcedores aproveitando o movimento cultural que acontece no entorno do estádio, no pré-jogo do Vasco da Gama. E qual é o problema? Exatamente, Big Boys. Obrigado. O Big Boys fecha o Olegário Maciel. Todo mundo fica lá. Fecha tudo. E não. E quando fecha o Olegário Maciel, não tem problema. O problema é na Barreira do Vasco. Não tem mais carnaval, que tu não pode mais beber. Quer dizer, gente... Eu juro que eu queria entender por que estão fazendo isso com o Vasco. Eu queria não só entender, mas sério? eu fico triste com isso. Não, é assim... Porque, assim, isso é uma aspas de uma pessoa que decide. Ele pensa nisso aqui. Isso aí é assustador mesmo.